Fala, Dev, tudo bem? Lá vem eu aqui de novo para mais uma talk, dessa vez uma Lightning Talk, para a gente falar um pouquinho sobre o que eu vejo de futuro aí da segurança, né? Então, eu acho que a gente pode dizer muito para que a gente está olhando no OWASP, nas questões de segurança, no top 10 recursos de segurança da OWASP. Você pode reparar que nos últimos anos essa trend tem mudado muito o formato e as preocupações que a gente está tendo. E eu acho que isso fala para a gente muito do futuro, do que a gente vai precisar assim, reunir e evoluir. Então, por que reunir? Acredito que no futuro da questão da segurança, essa questão que a gente sempre fala de shift left na segurança que é pensada desde a conceituação do software, ela vai ter que reunir, talvez, muitas vezes, integrações entre softwares, né? Integrações entre sistemas e, dependendo, até integrações entre empresas, né? Eu acho que a gente vai começar a utilizar muito recursos que a gente ainda está estudando, a gente não vê muita aplicabilidade, como, por exemplo, a gente tem o NFT hoje, muito famoso, ou mesmo blockchain para melhorar isso, né? Tem uma questão também da segurança pelo designer. Eu acho que a gente tem que melhorar muito como a gente pensa na aplicação, né? A gente tem que melhorar e evoluir muito como a gente capacita as pessoas e como o júnior encara questões da segurança. A gente não tem ainda muito como padrão ensinar um júnior por que ele precisa se preocupar com a segurança. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que evoluir, né? Hoje, por exemplo, é muito comum até hoje você ver formulários, por exemplo, simples formulários, por exemplo, em espaços que não são logados às vezes até formulários de requisições, formulários muitas vezes de pesquisa, que não tem, por exemplo, uma mínima autenticação por token, por exemplo, né, que permite ataques de, sei lá, DDoS, por exemplo. Isso é uma das preocupações, eu acho que a gente vai ver ainda muito no futuro, né? A gente ainda tem muita questão, eu acho que do lado social para evoluir. Então, acho que essa questão da engenharia social, a gente ainda tem que se especializar muito e a gente vai muito evoluir nesse sentido. Então, não é só uma questão de sistemática. Eu acho que centrais de atendimentos com o fornecedor pela linha telefônica, vão criar mecanismos que vão por trás para uma tecnologia de a gente ter validações. É muito comum você ver na internet, vídeos no YouTube, por exemplo, de pessoas se fazendo com outras pessoas por atendimentos por telefone, e isso tem sido um grande prejuízo aí para as empresas. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ver muita mudança ainda nesse sentido. Vai ter que ter muita evolução nessa parte desse atendimento, né? Outra coisa que a gente vê muito é a integridade de dados, né? Então, falha na integridade de dados. Tanto que isso, eu acho que foi o primeiro ou o segundo ano que eu vi na lista do OASP, e realmente é um assunto que tem dado bastante dor de cabeça, né? Essa questão dessas integridades de dados para sistemas de grande volumetria é algo que tem dado bastante dor de cabeça para as empresas que é grande. E assim, se você parar para pensar, faz sentido, quer dizer, faz sentido, mas vai ser uma dor de cabeça que é muito latente. A gente tem cada vez mais soltando produtos digitais, cada vez mais a gente tem produtos que encaixam um grande impacto na sociedade. É só você olhar, por exemplo, para o Pix, o sucesso que foi o Pix, né, a inclusão do Pix. Hoje, uma simples costureira recebe por Pix. Então, é algo que não necessita que o usuário tenha muita tecnologia e é muito real, por exemplo, aqui no Brasil. E essas grandes aplicações ainda sofrem grandes problemas de integridade de dados, né? Então, eu acho que esses tópicos vão fazer muito impacto no futuro. E é engraçado a gente ver, até que nem pelo tamanho do próprio sistema, né? Que você vê que daí não é uma questão da engenharia social, não é uma questão não necessariamente de uma engenharia que o cara liga, ou, por exemplo, um problema de integridade, ou o cara hackear algum tipo de dado, mas é um outro tipo de problema que a gente vem gerando e vem percebendo, que é a questão da segurança em log e falha de monitoramento. Então, assim, a gente vem falando muito em observabilidade. A gente vem falando muito em questões de
como você monitorar melhor as aplicações, como você prevê falhas, como você faz um processo de evolução da tua aplicação e retorna, né, ela pelo downtime muito rápido. E, cara, o login impreciso, o login que é feito de maneira errada, o o monitoramento que é feito de maneira provisória, precária, ou sem você fazer uma análise profunda de que tipo de dado que você está expondo, ou você está trafegando, ou mesmo para onde você está mandando esse log, que, né, hoje é muito comum a gente mandar para ferramentas como Elasticsearch, para ser consumidos por, sei lá, um Kibana da vida, ou tantas outras ferramentas que tem sido uma fonte bem recorrente de vazamento de informação. Então, a questão da observabilidade, como a gente faz essa engenharia disso, também é alguma coisa que vai gerar muita dor de cabeça no futuro, e eu acho que a gente vai caminhar para uma evolução. Vai caminhar para uma evolução de que, cara, a cada vez mais a gente vai ter patterns para isso, assim como a gente já tem patterns para tantas coisas, a gente cada vez mais vai ter modelos para ser seguidos, e a gente vai começar a ter padrões. Eu acho isso muito interessante assim na tecnologia, porque a gente acaba criando soluções para problemas que a gente tem, e realmente a gente cria muitos problemas com essa escala que a gente tem, e a gente vem lá e corre atrás também e resolve. A gente tem um histórico muito na TI disso muito grande, né? Então, eu acho que o log monitoria vai ser alguma coisa que a gente ainda tem que evoluir, né? E isso leva para uma questão de evolução que a gente teve que passar, muito comum, que é a questão, por exemplo, de sei lá, CI/CD, né? Então, na realidade, não vamos falar CI/CD, vamos falar de automação. A gente tem por tendência a automatizar hoje tudo. A gente deveria, pelo menos, estar pensando, não, isso não é algo errado. A gente tem cada vez mais sistemas que têm que ser mais robustos, com mais componentes, com mais sei lá, mecanismos, mais camadas, mais layers, mais times trabalhando dentro desses sistemas, e isso acaba gerando muitos problemas de configuração, né? Então, o Security Misconfiguration já está na lista do OWASP, e a gente vai ter que evoluir nesse sentido. Então, para mim, é notável que o nosso futuro da segurança está muito alencado, não uma necessidade que veio de fora, muitas vezes. Por exemplo, de necessidades que têm contato direto ou recursos, né, features que vêm direto do usuário final. Muitos dos erros que estão entrando para o top list do ASP, problemas que a gente tem encontrando, erros de mecanismos que a gente está criando para o ambiente de desenvolvimento como um todo. Então, muita coisa ainda tem que ser repensada, muita coisa tem que ser analisada, muita coisa tem que ser criada a nível de código, mas também no nível de procedimento, de como a gente pensa na arquitetura, né, de como a gente pensa, como a gente desenha o nosso software, né? E isso é eu acho que um reflexo da nossa expansão como um todo, né? No tempo de seniorização que a gente tem hoje, que é baixíssimo, né? O cara hoje começa hoje como júnior, daqui a 2 anos ele já é considerado um sênior, pela falta de profissionais que a gente tem. E isso também acaba sendo um problema, né? Porque esse nível de maturidade acaba sendo difícil de você ter isso em todos os aspectos, né? Então, a gente vê muita gente que talvez seja realmente sênior em codar em alguma funcionalidade, alguma linguagem, alguma coisa específica, mas não tem o overview geral de tudo e os problemas das soluções que a gente está desenhando. E isso tem que ter gerado muito impacto. Que nem, por exemplo, né, todo mundo aqui, provavelmente que está escutando, né, esse evento, o do IO, já deve ter ouvido falar em microserviços, né? Se você não está muito no começo da sua carreira, provavelmente você já viu falar de microserviços. E, cara, provavelmente você já viu falar de microserviços, mas provavelmente você nunca ouviu falar na lei de Caldwell. Não sei a pronúncia direito, tá, pessoal? Mas essa lei de Caldwell é uma lei que previne, que fala sobre como a gente tem que... a metodologia que a gente usa, o modelo de arquitetura dos sistemas, costuma a replicar
o meio de comunicação das empresas, né? Como a empresa se divide, como a empresa se comunica. Então, a maneira como a tua empresa se divide e se organiza impacta diretamente no desenho de arquitetura do teu sistema. E isso tem um monte de decisão. E, cara, é um conceito de arquitetura que muitas vezes, até gestão de times mesmo, que a galera que está na frente desses sistemas não tem conhecimento. Não é uma obrigatoriedade, mas tem algumas coisas desse tipo de conhecimento que impacta diretamente na segurança, de como você pensa, de como você desenha algumas coisas, né? E aí, claro, a gente ainda tem uma evolução muito grande nas questões de injection, ainda, né? Ainda é uma crise muito grande, algo que a gente vai ter que evoluir e pensar como a gente insere mais camadas, sem ter um grande dano à performance, mas que faz o controle dessa injeção, né? A gente já tem técnicas, né? Até provavelmente quem estudou muito nos anos 2010, 2011, lembra dos prepared statements, né? Que a gente tinha linguagens como Java, né? E como a gente tinha até no .NET, e a gente precisa evoluir isso para os modelos novos de RM. Já existem algumas soluções para isso que façam esboços, mas a gente ainda está longe de um modelo assim ideal. Então, é algo que preocupa bastante. E eu acho que, por último, uma das coisas que a gente pode falar também é a questão da criptografia, né? A gente está tendo muitas falhas de criptografia, até porque a criptografia é algo que evolui muito conforme o tempo passa, é um mecanismo natural de evolução, e o que a gente vê é muitas aplicações, é como a gente vê muitos sistemas que usam sistemas de criptografia ou mesmo bibliotecas embarcadas nessas aplicações que tem uma criptografia muito defasada, né, de fácil acesso, de facilmente ser quebrada. E a atualização desse tipo de situação não é uma coisa que muito comumente a gente se preocupa, né, em atualizar, né? Então aquilo acaba ficando defasado muito rápido e a gente não se atualiza, a gente não tem muitas vezes nenhum processo específico para olhar para esse tipo de preocupação, né? Então a criptografia também já está na lista do OASP, não só por uma questão de defasagem, mas porque a gente está saindo cada vez mais novos modelos de criptografia e cada vez mais a gente está defasando esses modelos muito rápido. Então, mais um aspecto para a gente conseguir evoluir. Assim como a gente evoluiu os CAPTCHAs, né, ao longo do tempo, para pensar um pouco mais sobre isso e como a gente pode fazer modelos que não são quebrados, talvez, hoje em dia até com machine learning. Tem alguns CAPTCHAs, por exemplo, das primeiras gerações, que hoje você, na realidade, não precisa nem de machine learning específico para uma quebra de CAPTCHA, para fazer algum cálculo, alguma coisa nesse sentido. Você pode usar um simples OCR e muitas vezes você consegue quebrar as primeiras versões que a gente tinha aí desses CAPTCHAs, né? Então, isso também tem um impacto ainda muito grande no que tem teologia. Então, para mim, esses são os aspectos que a gente vai ter que pensar muito no futuro, quebrar muito a cabeça e para evoluir. Então, eu acho que sim, cada vez mais a gente vai caminhar para um caminho de mudar processos do nosso desenvolvimento, que para mim é um caminho muito natural. Cada vez mais a gente vai para um caminho de a segurança ser algo um pouco mais compartilhado. Então, não ser uma preocupação, por exemplo, de validação de informações só da sua empresa. Talvez a tua empresa tenha que validar mais as informações do teu usuário, de acesso, ou o que for, em outras fontes, né? A gente já usa muito esses conceitos, né, dessas avaliações, ou de agências certificadoras para crédito, né? Então, a ClearSale, por exemplo, aqui no Brasil é muito forte para essa questão de avaliação de crédito antes de realizar uma compra, né, para validar fraudes e tudo mais. Só que eu acho que esse tipo de tecnologia, esse tipo de aparato, a gente vai ter cada vez mais em situações mais comuns da nossa aplicação, não só quando eu estou avaliando um processo de fraude. Isso vai ter cada vez mais presente, né? Quando eu falei blockchain, esse tipo de tecnologia, talvez a gente vai ter cada vez mais presentes no nosso dia a dia e cada vez mais, inclusive com os novos avanços que a gente tem de vender produtos digitais, como o NFT, a gente vai caminhar por esse caminho de a gente ter mais digamos assim, vários pontos de validação do que você manter um único ponto que é seu.
Então, talvez a gente tenha mais recursos compartilhados. Então é isso, pessoal. Essa foi minha visão aí de futuro sobre segurança, olhando para o que está acontecendo agora e imaginando para que caminho que a gente vai seguir para resolver esses problemas. Obrigado mais uma vez por esse espaço aqui, a Rocket City, por ter seguido. Mais um espaço para mim poder compartilhar as minhas ideias. É um prazer estar aqui com vocês e nos vemos por aí. Valeu!